Já estão vendo o material? Sim. Então, hoje nós vamos entrar na aula 4.2. Já estamos na reta final do conteúdo. Na última aula, vimos um pouco sobre linguagem jurídica e suas características e os níveis de linguagem. Vimos, por exemplo, que a linguagem ela pode ser de grupo, técnica, tradicional, e que a linguagem jurídica ela tem níveis: o legislativo, processual, contratual, doutrinário e cartorário, a depender da área do direito que você vai estar trabalhando. Então, é bom nós dominarmos pelo menos parte dessas. Nem todo mundo aqui vai trabalhar com cartório, mas todo mundo aqui vai precisar dominar a linguagem legislativa, processual e doutrinária, porque vai ser o nosso dia a dia quando iremos utilizar a lei, o processo e a própria doutrina. A linguagem contratual será mais usada por aqueles que trabalham com direito empresarial, direito civil. Quem for trabalhar na área pública vai lidar com contratos se tiver a sorte de trabalhar com licitações e contratos. Hoje é uma área muito específica da administração pública. As prefeituras pagam muito bem a quem trabalha e entende dessa área, porque é o coração da prefeitura, é o coração do Estado, da administração pública, os contratos e as licitações. E hoje vamos estudar algumas expressões que nós utilizamos no direito que compõem a linguagem jurídica, né? Nós vimos que a linguagem jurídica tem um vocabulário extremamente próprio, que a distingue de todas as outras áreas das ciências humanas. Temos expressões que são comuns tanto à linguagem jurídica quanto à linguagem corrente. Existem termos que têm significados diferentes na linguagem corrente. Existem expressões que só possuem significado no direito, são chamados termos de pertinência exclusiva. Nós veremos alguns hoje. Vimos que também há expressões que só têm significado na linguagem jurídica, que são esses termos, e outros que possuem mais de um significado. Alguns termos em latim e alguns termos em língua estrangeira, inglês, francês, espanhol, que também nós usamos no direito. Beleza? Então, vamos começar agora com algumas expressões que são chamadas de brocardos jurídicos. São expressões que são um pouco difíceis de serem compreendidas, porque não são muito utilizadas na nossa língua do dia a dia e muitas vezes só possuem significado no direito. Eu vou pintar de amarelo todas as expressões que são mais importantes, que vocês vão ter que aprender o significado, tá? Vocês vão ver que tem muitas expressões. Então, eu só vou realmente marcar aquelas que eu acho mais importantes, que vocês necessitam aprender o significado, a semântica. Então, vamos lá. Primeira palavra, abrogar. Abrogar tem a ver com o tempo da lei. Vocês vão estudar isso em processo em Direito Civil 1 e em Penal 1. Quando uma lei ela é revogada totalmente, isso é chamada de abrogação, certo? Então, se a lei foi abrogada, ela foi revogada, ela foi extirpada do ordenamento jurídico. Se eu pintei de amarelo é porque é importante, né? Pegue seu material e vá marcando aí as palavras que são mais importantes. Todas essas palavras estão no material do livro único do AVA. Outra palavra, acariação. Acariação também é muito importante saber o que é. Quando você coloca duas pessoas frente uma a outra, pode ser testemunha, pode ser os acusados, pode ser a vítima e o acusado, porque você sente que está falando a verdade e o outro não. Então você faz essa acariação, que é exatamente o confronto das declarações, para saber quem está falando a verdade. Outro termo, acórdão.
Acórdão tem a ver com jurisprudência. São aquelas decisões feitas pelos tribunais, pelos órgãos colegiados, certo? Então, o juiz ele dá uma sentença, o tribunal ele dá um acórdão, porque sempre o tribunal ele decide de forma colegiada. Apenso. Apenso significa anexo. Por exemplo, este processo está apenso ao outro. Este lado está apenso no processo. Então, é juntado, anexado aos autos. Arguir significa argumentar, questionar, demonstrar. Arguição tem a ver com argumentação. Então, o advogado vai fazer a sua arguição. Ele vai fazer a demonstração da sua defesa oral do seu cliente. A argumentação, o questionamento. Outra palavra, ato ilícito e ato lícito. Veja, isso aqui tem a ver com direito civil. Não vou marcar de amarelo, porque eu não acho importante agora vocês aprenderem, mas eu vou explicar. Um ato ilícito é uma ação praticada por alguém, que também pode ser uma omissão, que envolva negligência, imprudência, onde há uma violação de um direito de outra pessoa, certo? Então, por exemplo, se alguém deixa de pagar uma dívida, isso é um ato ilícito. É um ato considerado ilícito. Se alguém bate no carro do outro, num acidente de trânsito, é um ato ilícito. Se nós estamos falando de um dano moral, se alguém difama alguém numa rede social, além de ser crime de defamação ou injúria, também pode estar cometendo um ato ilícito de dano moral. Já o ato lícito é aquele ato que vai ser praticado de acordo com a lei. Então, se você compra um objeto, recebe o objeto e paga pelo objeto, ali é um contrato de compra e venda. É um ato lícito. Certo? Próxima palavrinha. Autos. Vocês já viram a gente falar muito sobre isso. Autos são todas aquelas peças, aqueles documentos que formam um processo. Certo? Um laudo, uma oitiva, um ofício, uma cópia de um documento, tudo isso formam os autos, que a gente chama. Os autos, ele tem as partes, ele tem um número, tem um juízo que vai julgar aquela causa, certo? A averbação é uma palavra até comum, né? Averbar significa fazer uma declaração à margem ou no verso de um documento. Então, por exemplo, quando uma pessoa se divorcia, ela pega a certidão de casamento e o cartório faz uma averbação de divórcio. Então, essa averbação é uma outra declaração que é feita sobre aquele ato jurídico. Certo? Avocar é interessante. Avocar significa puxar para si, trazer de volta. Então, imagine que uma pessoa delega a outra, isso pode ser um funcionário, uma atividade, uma prática, um ato. E, por alguma razão, ele precisa trazer de volta aquele ato para si. Então, ele faz o que chamamos no direito administrativo de avocação. Imagine que o juiz ele delega para o seu assessor que faça determinado documento. Mas ele percebeu que, por razão de sigilo, ele deveria fazer. Então, ele avoca para si aquilo que ele delegou, certo? Caducar significa perder um direito devido ao tempo. A gente diz que o direito caducou. Essa palavra é até comum. Circunscrição tem a ver com uma delimitação de um território acerca de um órgão público. Então, a circunscrição da delegacia é o território do município.
Circunscrição, por exemplo, de um órgão federal, provavelmente serão vários municípios. Citação, já falamos várias vezes sobre ela, é um ato jurisdicional onde você convoca, o judiciário convoca, chama o réu, aquela parte, para compor a lide, compor o processo. O processo ele é um triângulo, ele é formado por o autor, o réu e o juiz. Então, a citação é quando você diz para o réu: olhe, o senhor está sendo processado, venha compor o processo. É o primeiro ato onde o réu participa. Cível tem a ver com direito civil, né? Nós podemos dizer causa cível, juiz cível, vara cível, certo? Tem a ver com direito civil. E civil tem a ver com os direitos dos cidadãos. E normalmente também é o oposto do que é criminal. Então, quando nós falamos processo civil, é o oposto de processo criminal. Nós não usamos a expressão cível nesse caso, usamos civil. Ação civil é o oposto de ação criminal. Condenação civil é o oposto de condenação criminal. Coação tem a ver com uma circunstância em que alguém constrange outrem, mediante muitas vezes violência ou até mesmo grave ameaça. A pessoa foi coagida, tem a ver com coação. Comarca, quando eu falo de comarca, estamos nos referindo à circunscrição judiciária. Comarca de Irecê. Comarca de Irecê não envolve só Irecê, envolve Irecê, São Gabriel, Jussara, Ibititá, Pedutra, Uibaí, vários municípios. Então, é uma circunscrição que envolve diversos municípios. Nós chamamos isso no direito civil de comarca. Competência é a extensão do poder jurisdicional. Ou seja, o Estado possui o poder de julgar as causas. O Estado estende este poder para o juiz e lhe dá competência jurisdicional para julgar aqueles casos, aquelas lides, aqueles conflitos. Então, essa extensão do poder do Estado de julgar chama-se competência e é dada ao juiz. Concussão. Concussão, a gente vai estudar isso em Direito Penal 3, mas é aquele crime em que um funcionário público ele exige uma vantagem devida. Certo? Imagine que você está viajando para Salvador e de repente para numa blitz da Polícia Rodoviária e o servidor público lá, o policial rodoviário, ele exige para liberar o seu carro que está com o farol queimado uma certa quantia. Isso é concussão. Ele exigiu, certo? Em razão da vantagem do cargo que ele exerce, uma vantagem devida. No caso, foi dinheiro. Correição tem a ver com as corregedorias. São órgãos administrativos que toda administração pública tem, a polícia tem, o judiciário tem, o Ministério Público tem, para poder julgar, fiscalizar e corrigir os erros e os abusos dos servidores públicos, certo? Da ação tem a ver também com direito civil. Lembre-se, eu estou marcando com amarelo aquelas que são mais importantes. Da ação em pagamento, já ouvi essa expressão? Dação é uma forma em que o credor recebe do devedor uma coisa. O devedor está devendo algo, e aí, como forma de pagamento, ele entrega uma coisa, um bem. Ele está devendo R$ 1.000, não tinha dinheiro para saldar a dívida, pegou uma TV em casa e deu como dação em pagamento. Então, é quando o credor recebe do devedor
uma coisa para saldar uma obrigação, uma dívida. Dativo, esse daqui os advogados não gostam muito. Nem sempre a pessoa tem dinheiro para pagar advogado, e nem sempre a defensoria pública. Pra vocês terem ideia, a defensoria pública de toda essa região aqui, da macro-região de Irecê, fica aqui, né, aqui em Irecê, próximo aqui ao Prefeitura atende, e só tem um defensor público. Como é que ele dá conta? Não tem como. E a Constituição diz que toda pessoa tem direito à defesa. E como é que é feita, então, a defesa dessas pessoas que não têm advogado, não têm defensoria pública? É feita através do defensor dativo, que é aquele defensor que é nomeado pelo juiz. O advogado particular está passando ali no corredor do fórum e o juiz, ei, vem aqui, você vai agora defender esse réu. E ele é obrigado a defender. O juiz nomeia e depois isso é enviado para o tribunal e o tribunal paga os honorários do advogado. Deprecar, isso aqui tem a ver com carta precatória, é quando um juiz ou uma outra autoridade, elas faz um pedido, solicita algo a alguém de mesma hierarquia. Então, o juiz ele depreca para outro, o delegado depreca para outro. Então, deprecar é fazer um pedido a outro que está no seu mesmo nível hierárquico para que ele responda algo. As cartas precatórias usam muito essa expressão, deprecar, porque tem a ver com, por exemplo, muitas pessoas que não estão dentro da comarca e precisam responder algo do processo, então o juiz depreca ao outro um ato, o juiz daquela outra comarca realiza o ato e devolve a precatória para o juiz que solicitou. O juiz deprecante. Aí chama deprecante, quem solicita, e o solicitado é chamado de deprecado. Certo? Derrogação, lembra de abrogação? Que é a revogação total? Cuidado para não confundir. Derrogação é a revogação parcial da lei. Parcial. Enquanto lá é total, aqui é parcial. Desaforamento é quando um processo será deslocado para outra comarca, para outro foro, por algumas razões. Ocorre muito nos tribunais do júri, porque vocês sabem que em cidade pequena todo mundo se conhece. Então imagine que será que alguém iria condenar um conhecido seu? Provavelmente não. Então, para evitar a contaminação do júri, muitas vezes é solicitado ao tribunal o desaforamento do processo. Então, um homicídio que ocorreu em Irecê pode ser julgado pela comarca de Xique-Xique, em virtude do desaforamento, para que não haja contaminação ali do íntimo dos jurados. Desentranhar tem a ver com retirar algum documento, alguma peça do processo. Desentranhar tem a ver com entranhas, com as tripas mesmo, o bucho. Então, desentranhar é arrancar, porque desentranhar vem de entranhas mesmo. Então, quando você retira um documento do processo, você chama de o desentranhamento da peça, do documento, dos autos. Dilação tem a ver com prazo, né? Dilação é quando você solicita a extensão daquele prazo, o aumento daquele prazo. O prazo já se venceu, você pede que ele seja dilatado, certo? Egresso é toda aquela pessoa que saiu do regime fechado ou semiaberto e agora está no livramento condicional. O direito penal, as penas possuem regimes de cumprimento. O primeiro deles é chamado de regime fechado, em que o preso ele fica realmente trancado no presídio. Depois vai para o semiaberto, onde ele pode trabalhar durante o dia e à noite ele se recolhe, finais de semana e feriados. E o regime aberto é aquele regime que ele pode trabalhar e só se recolhe aos finais de semana e feriados. Mas existe uma outra situação, outro benefício da execução penal chamado de livramento condicional.
que é quando o preso ele já cumpriu um terço da pena, possui bons antecedentes, não é reincidente, e aí ele pode ficar livre. Todo mês ele vai ao fórum, assina, e existem alguns requisitos. Ele não pode cometer um novo crime, porque senão ele perde todo o período que já passou no livramento e volta ao regime fechado. Há uma regressão da pena. Então, o egresso é aquele preso que está em livramento condicional, certo? Ou aquele que cumpriu sua pena. Por isso que chama o egresso do sistema prisional. Emancipação é um instituto do direito civil que tem a ver com a capacidade civil, né? Uma pessoa que tem menos de 18 anos, está entre 16 e 18, ela pode ser emancipada. E aí ela vai gozar de todos os efeitos da capacidade civil. Poderá se casar, poderá realizar uma compra e venda de um imóvel, todos os atos da vida civil, porque ela foi emancipada. É um ato realizado pelos pais, certo? Entrância, entrância é a classificação das comarcas. Algumas se chamam primeira, outras segunda, outra terceira. Tem a ver muitas vezes com a população e também com o número de processos, certo? Irecê é uma comarca de última entrância, porque como ela envolve 6 municípios, ela já ultrapassa 130 mil habitantes, juntando todas as populações dos 6 municípios. Só Irecê tem quase 80 mil munícipes, cidadãos, né? Eleitores provavelmente têm menos. Equidade tem a ver com igualdade, só que vai além. A equidade tem a ver com julgamento justo, que nem sempre ocorre. Nem sempre ocorre. Porque muitas vezes a lei não é justa. Porque a lei não foi feita para abarcar todas as hipóteses possíveis das relações humanas. Então, é normal que ela não seja justa muitas vezes. E aí cabe o juiz dar esse julgamento justo, com base no princípio, com base na jurisprudência, mesmo que a contrário senso da lei. O espólio é o conjunto dos bens do decújo, ou seja, daquele que morreu, o falecido. Uma pessoa, quando morre, ela deixa um monte de bens. Quem tem bens, né? Porque a maioria não deixa nada, deixa dívidas. E aí, o falecido, ele deixa um carro, deixa uma casa, deixa um terreno, deixa uma conta bancária com dinheiro. Tudo isso é chamado de espólio. Isso vai ser discutido na justiça, para saber quais são os herdeiros, aqueles que têm direito aos bens. O feito é a causa, é a lide, é o litígio, é o conflito. Usamos muito essa expressão, né? Ficto tem a ver com algo que é admitido como verdadeiro. Então, se por exemplo, um laudo pericial, ele por si só é ficto, porque o laudo pericial foi feito por um perito oficial do Estado, ele é admitido no processo como verdadeiro, como de presunção legal. Não há como você duvidar, a não ser por razões muito específicas, de que aquele documento, aquele laudo, não é ficto, certo? O foro tem a ver com a área da jurisdição do juiz. Vimos que jurisdição tem a ver com competência, né? E o foro é aquela área que o juiz atua. O fórum é diferente. O fórum é diferente. O fórum é o prédio onde o juiz, os servidores trabalham, certo? Não confunda foro com fórum. Gravame. Todo mundo aqui que tem carro financiado sabe bem o que é um gravame. Ah, vamos tirar o gravame, já terminamos de pagar o financiamento do carro, do veículo. Gravame é exatamente um ônus que recai sobre a coisa. No caso do exemplo que eu dei, qual é a coisa? O veículo.
Qual é o ônus? Alienação. O carro é alienado. O carro não pertence a você ainda. Só vai pertencer quando você pagar a última parcela do financiamento e retirar o gravame. O carro passa a ser seu. Interessante que Irecê, por ser uma cidade muito pequena, as pessoas vivem de aparência, né? O carro é financiado, a casa é financiada, se brincar, até a roupa é financiada, né? No cartão de crédito em 12 vezes. Eu acho muito interessante essas coisas. E a pessoa posa como se fosse muito rica, muito importante, muito poderosa, né? Foi só um parênteses para a gente brincar. Hipossuficiente. Isso aqui tem a ver muito com o direito do consumidor. É aquela parte que ela é mais sensível, ela é mais pobre, certo? Ou porque ela está num polo processual, ou porque ela não tem condições de pagar as custas de um processo, ou porque ela não tem como manter a si própria e sua família, ou porque ela está em estado de vulnerabilidade muito grande, como as mulheres, em caso de violência doméstica. Então, esse tipo de pessoas chamamos de hipossuficiente. Beleza? Improcedente é algo que não está de acordo com a lei, com o direito. Judicante, aquele que julga, o juiz. Jurisprudência, fácil demais. São as decisões judiciais, né? Tomadas de forma colegiada. Lide, vimos hoje, tem a ver com conflito. Liminar, olha que legal liminar. Já ouviu muito essa expressão? Ah, o juiz deu uma liminar. Liminar é uma decisão que chamamos de decisão interlocutória. Não é uma decisão que termina, que finda o processo. É uma decisão que é dada durante o processo. E o juiz se viu obrigado a dá-la porque há algo que vai perecer, um direito, um bem, uma coisa. É uma decisão que ele precisa dar de forma urgente e ela é provisória. Ele pode confirmar ou não ao fim do processo, certo? Imagine que alguém precisa de uma medicação e o Estado não quer fornecer. A pessoa vai entrar com uma ação na justiça com um pedido de liminar, para que imediatamente o juiz já conceda provisoriamente o remédio. No final do processo, o juiz irá julgar se aquilo que ele concedeu no início é o correto ou não. Mas pelo menos a pessoa recebeu o remédio e não morreu. Isso é um liminar. Mandado é diferente de mandato. Ó, mandado tem a ver com mandado judicial. Mandado de prisão, com D, mandado, D de dado. Mandado de busca e apreensão, tá vendo? Então, mandado de apreensão, mandado de prisão, são exemplos de ordens dadas pelo juiz para cumprir alguma medida. E normalmente essas medidas são cautelares. Mandato com D tem a ver com o seu deputado, com o seu senador, porque ele cumpre um mandato de 4, 8 anos. 4 deputado, 8 senador. Mandado tem a ver com o poder que se confere a alguém para atuar em seu nome. Acredite, aqueles deputados e senadores que estão lá em Brasília, eles deveriam atuar em seu nome, eles lhe representam. Acredite. Muito bonito, né? Que pena que eles não entendem isso. Professor, Oi, no caso, quando o cliente faz uma procuração, ocorre o poderes ao advogado, é um mandato também? é mandato com T. Isso. É mandato. É um poder que é conferido a alguém. Certo? Isso. Valeu. Outorga tem a ver com aprovação, concessão. Muitas pessoas recebem a outorga
para poder explorar uma área, perfurar um poço. Isso é outorga, dada pelo poder público. Partilha tem a ver com os bens da herança, os bens do decúgio. Peculato, eu estou marcando de amarelo somente o que eu acho mais importante no momento. Peculato é um crime, ó. A gente vai estudar esse crime em Direito Penal 3. Esse crime é quando o funcionário público ele desvia, se apropria de algo, de um bem móvel, público, particular, em razão do cargo. Então, imagine que aquele servidor público observa que lá no órgão que ele trabalha tem muito álcool em gel, e ele diz, o álcool gel está caro, eu vou levar alguns desse aqui para minha casa. E aí ele leva. Ele cometeu um crimezinho chamado peculato. Claro que devido às circunstâncias do meu exemplo, se foi pouco, levou uma garrafa de álcool gel, 2, se aplicará o princípio da insignificância e ele não será condenado. O fato será considerado atípico. Ele poderá até responder em outra esfera, improbidade administrativa, civil, ou até mesmo um processo administrativo disciplinar. Penhora é quando uma pessoa tem os bens apreendidos através de uma decisão judicial, porque se não houver essa apreensão, o devedor não tem como cumprir a obrigação. Então, imagine que alguém deixou de pagar ao banco as parcelas do carro. Haverá um mandado de busca e apreensão contra o carro será apreendido e leiloado. Será penhorado e depois leiloado, para poder saldar a dívida que o devedor tem com o banco. Né? Placitar, uma palavra que a gente não tem não ouvimos muito, significa aprovar. Preclusão, esse aqui a gente usa muito. Preclusão é quando uma pessoa ela perde o prazo de se manifestar no processo. O juiz muitas vezes dá o prazo lá de 5 dias, 10 dias, 15 dias para a pessoa se manifestar e ela não vai. Então nós dizemos que o prazo precluiu, houve a preclusão, certo? Não se manifestou no prazo correto. Prescindir significa não precisar, dispensar. Prescrição tem a ver um pouco com preclusão. Mas difere por quê? A preclusão, ela perdeu o direito de se manifestar nos autos. A prescrição, ela perdeu o direito de ação, ou seja, passou o tempo e ela não entrou com a ação. Houve a prescrição. A prescrição, ela tem vários caráteres, várias formas. Tem a civil, a criminal, a administrativa. Exemplo da criminal. Uma pessoa comete um crime e fugiu. Crime de homicídio, fugiu. Depois de 40 anos, a pessoa aparece. Ela volta. O que houve com o direito de ação do Estado de processar aquela pessoa criminalmente? Prescreveu. O Estado perdeu o que nós chamamos de jus puniendi, direito de ação, direito de punir, em virtude do tempo. O Código Penal traz para cada tipo de crime, de acordo com a pena, o tempo específico de prescrição. Então, há prescrição no criminal, há prescrição no civil, no administrativo. Prevaricação é um outro crime contra a administração pública, onde o funcionário público ele deixa de fazer algo. Ele prevaricou.
Então, imagine que aquele servidor da justiça deveria ter feito um ato ordenado até mesmo pelo juiz, e ele não fez para poder beneficiar o interesse pessoal dele. Então, ele prevaricou. Revelia, usamos muito essa expressão. Ocorre quando aquele réu que foi citado, já falamos o que é citação, ele não vai para o juízo se defender. Foi marcada a audiência de instrução e ele não foi. Ele já foi citado. Então, nós chamamos isso de revelia. E dizemos o processo corre em revelia, porque o réu foi citado e não foi se defender. Sucumbência. Sucumbência tem a ver com aquela parte, pode ser o autor ou o réu, que perdeu o processo, e aí ele vai ter que pagar as custas processuais e os honorários do advogado da parte que venceu. É os chamados honorários de sucumbência. Então, a parte que perdeu paga as custas do processo e paga esses honorários. Vara. Vara tem a ver com a divisão da jurisdição de uma comarca. Comarca de Irecê, por exemplo, tem a vara civil, a vara criminal, a vara do juizado especial civil e a vara do juizado especial criminal. E a vara da infância e juventude. Então, a comarca ela é dividida para atuar de acordo com o direito, e essa área é chamada de vara, certo? Às vezes, cada vara tem um juiz, ou um juiz fica em uma, duas varas. Quando a comarca é muito pequena, a vara é única. É um único juiz que atua tanto na jurisdição civil quanto na jurisdição criminal. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Legal, né, essas expressões? Só é muita informação, mas de pouquinho em pouquinho a gente aprende. Aprende, é muita informação, porque são coisas do direito mesmo, são coisas dos processos, do direito material, do direito processual, mas é bom, marquei as que são mais importantes e vamos embora. E vamos embora. Seguindo aqui, estrangeirismos são expressões em outras línguas, não tem nenhuma correspondência na língua portuguesa, então é muito importante que ela seja aprendida na forma original dela, tá? Tem em francês, tem em inglês. Astreinte. Astreinte é aquela multa que é imposta pelo juiz. Se uma pessoa descumpre uma decisão judicial, ela paga uma multa. Essa multa é diária, é chamada de astreinte. Vem do francês. Bullying, todo mundo conhece, né? Quando eu era pequeno, eu recebi tanto apelido na escola que quase eu morria de depressão. Hoje, isso chama-se bullying. Uma pessoa que é submetida a atos de violência física ou emocional. Check-in. Check-in é uma expressão que a gente vê muito nos aeroportos, quando alguém vai embarcar em uma companhia aérea. Commodities. Commodities tem a ver com mercadorias em estado bruto, que tem importância financeira comercial. Vamos falar muito de commodities do milho, commodities da soja, commodities do petróleo. Então, são mercadorias in natura que têm uma importância econômica financeira grande. Common law. Common law é o sistema jurídico da Inglaterra, principalmente ali do Reino Unido, porque lá o sistema jurídico não é baseado na lei, é baseado nas jurisprudências, nos precedentes judiciais. O juiz, ele, diante de um caso concreto, ele vai estudar a jurisprudência e vai decidir de acordo com
o entendimento que outros juízes já deram àqueles casos. É a common law. Difere da civil law. Brasil é civil law, é um sistema jurídico baseado na lei. Já a Inglaterra, o Reino Unido, a Irlanda, País de Gales, a Escócia, todos os países que formam o Reino Unido, o sistema jurídico é chamado de common law. Outra expressão estrangeira, develop risk. O próprio nome já ajuda. O risco do desenvolvimento. Due process of law. Due process of law a gente usa muito porque isso é um princípio constitucional. É o devido processo legal. Toda pessoa tem direito a um processo que vai seguir a lei, que é a lei processual, que vai ter um tempo razoável, é o chamado princípio da razoável duração do processo. E tudo isso tem a ver com due process of law. Em passant, de passagem, expert, perito. Factoring é um contrato de factoring, onde um empresário transfere a outros créditos e suas vendas a terceiros. E aí ele recebe os créditos mediante o pagamento de uma remuneração. Então, o empresário ele tem uns créditos a receber e aí ele transfere, por exemplo, ao banco e o banco paga para ele uma certa remuneração. Isso é um contrato de factoring. Feedback é o retorno. Feching, franquia. Vimos que hoje muitas pessoas estão perdendo suas microempresas de franquia devido à pandemia. Está bastante sendo falado na televisão. Holding são sociedades empresárias cujo patrimônio dela é formado por ações de outras empresas. Então, no mercado financeiro, as empresas de capital aberto, elas são formadas por ações. Então, se uma empresa tem um patrimônio que é formado exatamente por essas ações, é chamada de holding. Impeachment é impedimento. Temos também ouvido falar recentemente nessa expressão, já que o nosso presidente Bolsonaro está beirando um processo de impeachment, né? Know-how tem a ver com know-how com habilidades, conhecimento para a execução de uma atividade. Leasing é um contrato do qual o arrendador adquire um bem para depois alugá-lo para o cliente por um prazo determinado. Então, por exemplo, uma pessoa compra uma empresa, ela adquire um carro e aluga para uma outra pessoa este carro por um período e cobra o aluguel dele. É um contrato de leasing. Open market, mercado aberto. Parquet, expressão muito usada pelos promotores, se refere ao Ministério Público, porque a origem do Ministério Público está na França. Por isso que a expressão parquet. Você vai ver muito isso no processo. O órgão do parquet, este parquet, pés de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. Isso aqui tem a ver com o processo. Se aquela nulidade processual não prejudicou o processo, não causou uma nulidade absoluta, apenas relativa, não há necessidade, então, de você levá-lo em consideração. Royalties são os valores que pagos a uma marca, uma patente, a um produto, né? São os direitos de exploração. Vimos muito isso com relação ao petróleo, os royalties do petróleo. Rule of law, Estado de Direito. É um Estado que está fundamentado na lei. Nosso país é um Estado de Direito, cuja lei maior sustenta todo o ordenamento.
que é a Constituição. Sai sim, direito de posse do herdeiro. Serial killer é o assassino em série, quem não gosta de CSI. Sursis é uma expressão francesa, mas bastante usada no processo penal e na execução penal, que tem a ver com a suspensão condicional da pena. Uma expressão também bastante usada, right, é a ordem judicial. Então, você vai ver muito isso. O right lavrado, o right dado. Então, é a ordem judicial. A ordem emanada de um juiz. Beleza, estrangeirismo são pouquinhos. Tudo bem até aqui? Estão vivos? Isso aí deveria Tudo bem, ser, professor, professor. abolido da nossa língua aqui no país, da nossa escrita. Por quê, rapaz? Esses estrangeirismos, porque isso aí não soma nada. Rapaz, quem tem que ser abolido é o português, que é muito difícil. Português é difícil para misturar com francês. É verdade. Agora, para piorar um pouquinho mais, as expressões latinas. Essas são muito usadas. Muito, muito, muito. Vou marcar as mais importantes que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Claro, devemos usar com moderação os latins, porque senão as pessoas vão ficar doidas e não vão entender nada. E latim não tem acento, certo? Ela tem uma sílaba forte, mas não tem acento. Você vai encontrar muito em sentenças, doutrina. Vamos marcar as principais? A contrário senso, em sentido contrário. O próprio nome já ajuda, né? A fortiori, com tanto mais razão. A no domino, por parte de que não é dono. A posteriori, é um conhecimento que vem através da experiência. A priori, antes da experiência. A quo, primeira expressão que eu vou marcar. A quo. A quo tem a ver com recurso. Lembra que a gente estudou um pouquinho da estrutura da apelação? O juízo a quo e o juízo a de quem? O juízo a quo é o juízo de onde vem o processo. Então, é o juiz de primeiro grau de onde vem, de onde vai partir o processo para subir para o juízo de cima, que é o juiz ad quem. Ab início, desde o início. Ab iraço, em consequência de ira. Absente réu, na ausência do réu. Ácio, ação. Ad arbitrium, de forma arbitrária. Ad argumentando tanto, apenas a título de argumentação. Ad cautela, por precaução. Ad corpus, pelo todo. Ad diem, dia do prazo final. Usamos muito. Qual é o ad diem? Ou seja, qual é o prazo final? Né? Ad exemplum, ad hoc, usamos bastante também. É alguém que vai substituir temporariamente outro. Temos muito perito ad hoc. É uma pessoa que não é perito do Estado, mas naquele momento ele vai substituir o perito. Escrivão ad hoc, mesma coisa. Ad judicia, para o foro. Ad messura, conforme a medida. Ad negocia, por negócio. Ad nutia, nutum, revogação de um ato feito por uma única pessoa, unilateralmente. Ad probandum tantum. Parece até que a gente está dando os feitiços do filme Harry Potter, né? Mas latim é assim mesmo. E os feitiços, na verdade, lá do filme são em latim. Olha aqui o ad quem, que eu acabei de mencionar. É aquela instância, aquele tribunal que vai receber o processo que o juiz ACO enviou, certo? Ad referendum, para ser aprovado. Ad tempum, a tempo. Ad usucapione,
é a posse que advém pelo uso capião. O uso capião é um instituto do direito civil e do direito constitucional, onde uma pessoa passa a ter direito a um bem, a uma coisa, a um imóvel, depois do decurso de certo tempo. Ad valorem, segundo o valor, affectio societatis, ânimo de constituir uma sociedade, tem a ver com direito civil. Affectio tenendi, o ânimo de possuir. Animus, aqui a gente usa muita expressão, animus necandi, animus subtraendi, ou seja, qual é a vontade do réu? Qual é o ânimos do réu? O ânimos necandi é o ânimos de matar, o ânimos subtraendi é o ânimos de furtar, roubar. Apude, bona fide, boa fé, bonis mores, bons costumes, bis in idem, usamos muito. É quando algo ocorre duas vezes ou mais. Bis in idem. Então, por exemplo, um fato criminoso, que aí você encontra duas tipificações. Houve o bis in idem. Então, você vai ter que escolher qual a melhor que se encaixa. O caput do artigo, é a cabeça do artigo. Usamos muito, né? Causa debendi, causa da dívida. Causa mortis. Qual foi a causa morte do corpo? Foi perfuração por disparo de arma de fogo. Causa petende, causa de pedir, usamos bastante. Qual a causa petende do seu processo? Causa possessiones, causa da posse. Causa turpes, causa torpe. Torpe tem a ver com banal. Citra petita, eita, usamos muito. É algo que está aquém do pedido. Aquém, além. Se o pedido foi de R$ 5.000, o juiz não pode julgar citra petita. O juiz só pode dar 5, ou menos. Nunca além. Concessa venia, é com consentimento. Concessa venia. Conditio sine qua non, condição sem a qual não. Contra legem. Algo não pode ser contra a lei. Um contrato não pode ser contra a lei, contra a lei. Cogitatio, cogitação. Cognicio, conhecimento. Corpo delicti, é o corpo do delito. Ou seja, é aquele objeto, aquela coisa que possui elementos para a materialidade do delito. Culpa in abstrato é a culpa em abstrato que se refere à culpa prevista na lei. Culpa em concreto é aquela culpa que você já está prevendo no caso concreto. Culpa em contrarrendo é culpa na contratação. Culpa em elegendo é culpa na escolha de uma pessoa. Culpa em vigilando é a culpa da má vigilância. Custos legis. O Ministério Público, ele é custos legis. Ele é guardião da lei. Data permissa. Data venia. Eita, como a gente vê essa expressão, principalmente nas audiências. Data venia, excelência. Ou seja, com sua permissão, excelência, com todo respeito. Normalmente se usa para contrariar aquela ideia, aquela posição. O decujus, muito usado no direito hereditário, é o falecido. De fato, decisium. De jure et de facto, o direito e o fato. O dolus, é o dolo. Dura lex, sed lex. Quem nunca ouviu essa expressão? A lei é dura, mas é a lei. Erga omnes, isso aqui tem a ver com efeitos das decisões judiciais. Quando a decisão tem um efeito para todas as pessoas, a gente diz que o efeito é erga omnes. Exemplo das decisões do Supremo Tribunal Federal, que abrange todas as pessoas. Ex causa, pela causa, ex die, do dia, ex lege, por força da lex, ex nunc, também muito usado, tem a ver com efeitos da decisão.
Ex nunc significa que aquela decisão ela não vai retroagir. O efeito é para frente, para o futuro. Certo? Muito importante essa expressão. Ex officio, todo mundo conhece, de ofício. Ex posice, conforme o exposto. Ex tunc é o oposto de ex nunc. É um efeito que vai retroagir, ou seja, ele vai se voltar para o passado, para o pretérito. Já o ex nunc é para frente, para o futuro. Ex vi, por força de. Exequanto, execute-se. Extra petita é algo que foi pedido fora do pedido. Algo que foi requerido fora do pedido. Foi dado fora do pedido. Então, o juiz não pode julgar extra petita. Se ele pediu uma indenização, o juiz não pode dar outra coisa a não ser uma indenização. Fumos bonis iuris, muito usado. É a fumaça do bom direito. Nós dizemos que aquele caso concreto se encontra respaldo no direito. Então, vemos uma fumaça de que o direito, neste caso, é bom. Habeas corpus, também conhecido, é um remédio constitucional para poder soltar alguém que foi preso indevidamente. Habeas data também é outro remédio constitucional. Aqui você vai garantir o acesso de uma pessoa a bancos de dados sobre alguma informação que lhe diz respeito. Honoris causa, para a honra. Ignoratia iuris, a ignorância do direito, no caso, indúbio pro misero, na dúvida, a favor do miserável. Indúbio pro réu, conhecido. Se o juiz está na dúvida, ele tem que decidir indúbio pro réu, sempre a favor do réu. Acredite, existe esse princípio. Indúbio pro réu. In fine, ao final, in início licis, no início da lide, in limine é bastante usado, tem a ver com aquela liminar que a gente viu hoje, in lo, no local, in memória, fácil, inaudita altera parte. Muitas vezes o advogado pede para que o juiz julgue inaudita altera parte, ou seja, que conceda uma liminar sem ouvir a parte contrária. O réu não vai ser ouvido naquele momento, só depois, porque senão o direito vai perecer. E natura, de acordo com a natureza, intervivo entre vivos, intralegem, dentro da lei. O juiz, ele sempre julga intralegem. Ipsiliteris, literalmente, ipso facto, por isso mesmo, in verbis, nestes termos, intercriminis, esse é muito conhecido. O crime, ele tem um caminho, cogitação, preparação, atos, execução, consumação. Isso é o caminho do crime. É o itinerário que a pessoa percorre na persecução do crime. Para quem não sabe, quem for estudar comigo semestre que vem, Penal 1, o crime ele é um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. São 3 estruturas que compõem o que é crime. E ele tem um caminho, desde a mente do executor até a sua consumação. É o chamado intercrimes. Iuris tanto, de direito, e o Ficou mudo aqui. Alguém mais aí tá ouvindo alguma coisa? Eu não, Aqui William. ficou mudo Para também. mim ficou mudo. Deve ter caído. Mudo para todo mundo. Terra chamando, Micael.
Professor Micael, travou. Está travado, ele está mexendo no cursor. Parou tudo, porque ele também não está andando com o slide dele. É, tem que parar. Daqui a Poxa, pouco aí ele o povo volta. está saindo. Daqui a pouco ele volta de novo. Ah, eu não estava conseguindo falar o tempo todo. Meu celular estava travado, também não estava conseguindo falar. Será que vai ser igual ontem, gente? Será que o professor não tinha nenhuma atividade para passar? Homem, quieta, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem pouco trabalho. Verdade. Sim, professor, aparece aí, passa o trabalho. Nós estamos desocupados. Não estamos, não. Cleia. Tá doida, Cleia. Eu preciso que me mande. Vamos, a gente faça alguma coisa com esse menino do latim. Tu faz o meu. Passa só para Cleia. Eu tô desocupada. Tem uma pessoa de mente vazia? Vamos, gente, eu quero para fazer alguma coisa. Cadê o professor? Ô, Cleia, então faz o nosso. Faz o nosso trabalho. Tá, e aí vocês, depois eu vou ganhar o diploma de vocês? Com certeza, Lula Livre. Como é que é? Quem foi Com que certeza. disse? Com Vocês certeza. vão Você dar, né? aprende 2 vezes. É, você vai ganhar o diploma. Vamos fazer então a Felicidade live da para gente. fazer os trabalhos. Eu quero ajudar. Cadê o professor para passar o trabalho? Quieta, Cleia. Oh, meu Deus, o que foi? Esqueceu de azepam hoje, foi? Eu quero trabalho, minha filha. Surtei. Essa Cleia parece que tomou água de chocalho. Ô, Cleia, tu já... Agora eu quero trabalho. Eu só saio daqui quando o professor passar o trabalho. Quer ver ele fez o pegar? trabalho da professora Ciane, foi? Ele voltou aí para Pronto, vai, Cleia, agora. Professor, para passar um trabalho bem extenso só para Cleia aí, que tá enchendo o saco. Mentira, tá todo mundo. Para todo mundo não, peça por você. Oxe, Vamos lá, por vamos quê? voltar. 11 horas hoje, vamos lá. A conexão caiu? Foi? Professor, Glória está pedindo para aceitar aí. Tem uma menina, não sei se ela entrou, acho que aqui no grupo, ó. Eu achei até que ela tinha entrado. Tem mais outra Professor, pedindo. você está nos ouvindo? Entrou? Daniela entrou. A Daniela estava pedindo para entrar, professor. Mas acho que está sem conexão, gente. Parece que nem o professor não conseguiu. Gente, Tava o só- professor já está aí. Ele tá. Clica aí nos 2 bonequinhos na tela de vocês, vocês vão ver todo mundo que está online. Não, Vocês estão eu me só ouvindo? Pessoal, está me ouvindo? Agora tá. Pronto, vamos continuar? Nós paramos em qual? aceita um colega aí que quer entrar. Vê se já entrou, professor. Já eu aceito, eu vejo assim que aparece, se preocupe não. É porque fica aqui pedindo no grupo, porque caiu a conexão. É a fé em Deus, é porque Irecê é longe, a internet aqui demora. Irecê é o fim do mundo. Nem tanto, professor, não desdanha, não. É aqui que é seu ganha-pão. É não, daqui um dia eu vou embora. Não vai, não. Não vai, não. Oxe, não deixa. Paramos em que palavra? Depois dessa confusão toda que eu fiz aqui, depois que o senhor acabou aí, só a Aritânia e o William que estavam conversando. O Intercrimes, caminho do crime. Então, Tinha acabado ele. intercrimes é o caminho do crime. O criminoso, ele pensa, ele tem uns atos preparatórios. Ele, por exemplo, imagina que vai sequestrar, compra a corda, aluga o cativeiro,
Ele prepara tudo, vai lá, sequestra a pessoa, pede o resgate, recebe o resgate, solta, pronto. Todo esse percurso é chamado intercrimes. Iuris tanto é de direito, ius gentio, direito dos povos, ius in re é o direito sobre o bem, sobre a coisa, ius sanguine e ius solium tem a ver com o direito constitucional. Vocês vão estudar isso. Por exemplo, o nosso país é ius solium. A pessoa que nasce aqui, ela já é brasileira. Mas em alguns países tem a ver com o sangue. Então, mesmo que ela nasça em outro lugar, se ela é descendente daquela pessoa, ela terá aquela nacionalidade. É o que chamamos de ius sanguinis e ius solium. Lato sensu, sentido amplo, sentido aberto, grande. Lex fores, lei do foro. Lex loc. Professor, Oi. volta um pouquinho aí nesse jus sanguinis. Você disse o quê? A pessoa que nasce em outro lugar, mas que tem... Imagine um italiano. A Itália é ius sanguine. Um italiano que esteja aqui no Brasil com sua esposa. E ela está grávida e o filho nasce. O filho ele terá nacionalidade brasileira, porque nasceu em solo brasileiro, porque nós adotamos o jus solium, e ele também será italiano, porque a Itália adota o jus sanguinis, que é o direito do Ele sangue. tem, no caso, Porque ele dupla nacionalidade. ele é filho de pai e mãe italiano. Mas, por exemplo, se você está passeando nos Estados Unidos, está grávida com seu esposo e tal, e você tem um bebê lá, o bebê será apenas americano. Ele não será brasileiro. Entendi. Porque nós adotamos o jus solium. Lex loc, Ok. lei do lugar. O modus é o modo. Mor ex re é o atraso no cumprimento de uma obrigação. Mutatis mutantes, usamos muito isso. Mutatis mutantes é mudando o que deve ser mudado, literalmente, né? Ou seja, é mudar aqueles pormenores, aquelas minúcias de um contrato para que você possa ter o direito garantido, como a exemplo de um desconto. Norma agendi é a norma da conduta. Notícia crimine é a notícia do crime. Então, uma denúncia ela é uma notícia do crime. Alguém que vai à delegacia e diz, olha, o fulano acabou de matar cicrano. Notícia é crime. Nulo crime sine lege, nulla pena sine lege. É um princípio do direito penal que diz, não há crime sem uma lei prévia. Não há uma pena sem uma lei. Isso aqui tem a ver com o princípio da anterioridade da lei penal. Ou seja, só é crime aquilo que a lei determina que é crime. E só existe uma pena para cada crime se a lei também prevê. É o nulo crime sine lege e o nulla pena sine lege. Ônus probandi é o ônus da prova. O ônus da prova é do Estado, o ônus da prova é do empresário. Muito usado no direito consumidor. Já que o consumidor ele é hipossuficiente, a lei garante, o CDC, que o ônus da prova é do empresário. Ou da indústria, ou da loja, depende do caso. PSI é por si só, pacta sunt servanda. Usamos muito isso no direito civil. O contrato, ele faz uma lei entre as partes. Um contrato de compra e venda, um contrato de aluguel, qualquer contrato, ele é uma lei entre os contratantes. Pater familias é o poder familiar, per capita por cabeça. Periculo in mora tem muito a ver com aquele fumus boniuris. Aqui é o perigo da demora. Se o juiz demorar em decidir, o direito irá perecer. Por isso que dizemos que há um perigo na demora da prestação jurisdicional. Persecutio crimine é a persecução do crime, que é um direito do Estado. Pós facto, depois do fato.
pós-morte, depois da morte, pretelegem, além da lei, o juiz nunca pode julgar pretelegem, pro labore, pelo trabalho, pro rata parte, em proporção, questio iuris, questão de direito, quanto, quidus iuris, é uma expressão que significa qual é a solução dada pelo direito. Quórum, tem a ver com quantidade de pessoas, ratio agendi, razão de agir, ratio legis, a razão da lei, ratio domicili fori loci materiale office personae. Significa em razão do domicílio, em razão do foro, em razão do local, em razão da matéria, em razão do ofício, em razão da pessoa. Isso aqui tem a ver com competência jurisdicional. Rebus sic stambus é um princípio do direito civil que diz assim permanecem as coisas. Res dubia Ficou mudo de novo, gente? Ficou. Ficou mudo de novo. Ficou mudo. Ah, não. Eu pensei que ficar até o fim para passar o trabalho. Eu odeio. Gente, eu vou perguntar. Será que não deram remédio da Cléa hoje? Oxe, não precisa de remédio, não. Cléa, Eu quero fazer hoje de noite. O que é que eu vou fazer hoje de noite, gente? Acostumada a dormir até trabalho. Tem que ter alguma coisa para fazer hoje. você já fez tudo de Juliana? Minha filha, é para cada uma. Menina, vai namorar, pelo amor de Deus. Então, vai fazendo todos, mulher, que aí tu vai ter que fazer. Já enviei do Juliano e hoje, que vence sexta. E aí? Vai namorar. Não precisa. Tudo em resposta é demais. Pois é, isso é... Ó, meu, tu quieta, viu? Ó, Cléa, tu vai procurar o que fazer, vai. Sem trabalho, se eu sair do ritmo, eu vou ficar deprimida. Lava minhas roupas, chegue. Ô, Cléia, vamos falar de um assunto Mas de noite, como é que lava? Ô, Cléia, Minha roupa, porque não tem trabalho hoje demais. Oxi, você está conseguindo abrir o APA, Cléia? eu só não consegui passar a atividade de manhã. Eu não estou Ela tá pensando todo conseguindo. mundo aí, fica quieta, Cléia. Aí o Juliano disse que tinha um O erro. meu é mal. Tem um erro lá, a gente não consegue postar o trabalho dela, que vence sexta, mas aí eu já enviei hoje. É isso, eu não estou conseguindo. William, você pode dar um feedback aí para o professor depois no WhatsApp, porque eu não estou conseguindo postar o trabalho de Michael. Ah, é. Aí, quando vence hoje, realmente. Esse aí eu já fiz semana passada. Aí você fala com ele. Aproveita quando ele entrar, Gabriela, peça a palavra e fala com ele logo. Adianta logo o seu lado. É. Não só é o seu não, Gabriela. Eu vi algumas colegas no grupo falando que o ABA travou. Ah, eu não estou conseguindo de jeito nenhum abrir. Não só foi Viu, o seu, William? Eu falo com ele. No meu caso, o Ava travou. Agora, só que eu conversei com o Bruno hoje, ele deu uma destravada lá, parece. E voltou ao normal. Não, porque eu estou entrando aqui pelo celular também e não estou conseguindo. Eu estou com ele, Gabriela. aqui no celular, não estou conseguindo. Como é, Cléia? Aí tu fala com ele que você não consegue, porque o prazo é hoje. Pra você não Verdade. perder. Voltei. Oi, aproveita. Professor Gabriela que está lá. Voltei, amados. Oi, Ô, Gabriela. professor Michael. Oi, amor, diga. Professor, no AVA está travado. Eu não estou conseguindo postar o seu trabalho. Como é que eu faço? Vai me mandar por e-mail. Peça ao William meu e-mail e você me manda. Pronto, Ilha. Me manda um e-mail do professor aí, por favor. Todo mundo aí tem você- esse e-mail. O povo está caducado de ter esse e-mail, mas vou mandar agora. Já chegou no WhatsApp. Professor, Pronto, Amados. Ilha, obrigada. Vamos lá, professor. amados. Oi, vamos lá.
A gente gostaria de pedir ao senhor que, se possível, desse o feedback nos nossos trabalhos, apontando os erros, porque a gente fica sem o feedback e não sabe como é que a gente está indo. Entendi. Nessas atividades dessa unidade, eu vou dar o feedback porque elas foram de construir peças, então vou ter que dar. Eu vou dar para vocês, dentro do AVA mesmo, viu? Ok. Junto com a nota. Eu vou ver se eu corrijo já esse final de semana, para que quando chegar a prova não acumule muita... Corrija com bastante carinho, viu? Vai calmo, tranquilo, sereno. Não vai estressado, não. Eu aceito a garrafa de vinho. Ah, meu Deus. Você mora onde mesmo, professor? Pode Posso mandar. entender isso aí. Mandar levar Professor. hoje. Em nome do primeiro do período. Eu mando. Vamos lá, para a gente terminar. Ô, professor, só uma dúvida rapidinho, pode ser, sobre Sim. o trabalho? Pode. Com relação à petição, eu fiz naquela parte lá dos direitos, eu não coloquei os títulos, eu fui colocando tipo, onde seria, tipo, da guarda, eu não coloquei, entendeu o título, eu fui falando. Não tem problema, não. Tem Desde não, que... né? Não, O desde que... ideal seria colocar, porque quando o juiz vai olhar, ele já vai direto, né? Mas não está errado se não for, né? Depende, você pode... Cada parágrafo você trata de um tema, né? Aí, não precisa... Uhum. Se for Eu fui pequena, não fazendo por precisa se tópicos. aplicar, não. Tá bom. Não tem problema, não. Vamos lá. Ok, vamos lá. Olha só. Res nulla, coisa de ninguém. Res furtiva, coisa furtada. Isso aqui tem muito a ver com o 155, que é furto, né? Res pericto domini, a coisa perece para o dono. Expressão também muito usada no direito civil. Sententia, o nome já diz tudo. Sic, de acordo, desse jeito. Sine die, sem dia. Status quo, as coisas como elas estão. Stricto sensu, sentido estrito. Subjúdice, muito conhecido. É algo que está ainda em julgamento. Sui generis é algo específico. Tempus recti atum, isso aqui tem a ver com contrato, é o tempo que rege o ato, dos atos contratuais. Ultima ratio, também usamos muito, dizemos que o direito penal é a última ratio, é a última razão. Ultra petita, além do pedido. O juiz nunca pode julgar além do que foi pedido. Vacatio legis, é aquele período que a lei tem para entrar em vigor. Houve a publicação da lei, porém ela ainda não entrou em vigor. Esse tempo é chamado de vacatio legis. Verbicas, por exemplo. Oi? Outra petita. Aí lá em cima, bem anterior, o senhor falou de citra petita. Aí parece-me que deu o mesmo significado? Tem sim. É isso Citra mesmo. petita e ultra petita? Quando você traduz para o português, tem o mesmo sentido. Agora, uma coisa interessante que a gente vai ver, pronome de tratamento. Como é que as autoridades precisam ser tratadas, né? Porque nós precisamos, nas nossas peças, nos nossos ofícios, tratar cada um de acordo com o seu pronome de tratamento. Vossa Excelência, esse material aqui de pronome de tratamento foi tirado do manual de redação da Presidência da República. É ele que diz exatamente quais os pronomes de tratamento devem ser usados. Por exemplo, Vossa Excelência é para presidente da República, vice-presidente, ministros, governadores, vices, oficiais generais das Forças Armadas, embaixadores, secretário executivo de ministério, secretário de Estado dos governos estaduais, prefeitos municipais, são Vossa Excelência. Então, cuidado quando for fazer um ofício, um documento para esse povo do Poder Executivo, chame do tratamento correto. Já também Vossa Excelência
Pessoal do Legislativo, deputado federal, senador, ministro do Tribunal de Contas da União, deputado estadual, distrital, conselheiro dos Tribunais de Contas estaduais e presidente das câmaras. Uma coisa interessante, ou seja, todos os corruptos são chamados de Vossa Excelência. Menos os vereadores, perceberam? Os vereadores não são Vossa Excelência. Apesar que são os piores, né? São os Nem mais para isso safados. serve. E no Poder Judiciário, os ministros dos tribunais, os membros dos tribunais, os juízes, os auditores da Justiça Militar também são Vossa Excelência. Oi. Professor, no caso, então, se a pessoa for reportar ao mero vereador, chama-se que nome? Ilustríssimo Senhor. Ilustríssimo Senhor. Podia ser vagabundo senhor, né? Poderia ser, né? Cabra safado. É verdade. Agora, uma observação aqui muito importante, vou colocar de vermelho, é essa daqui, ó. O membro do Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, também é Vossa Excelência. Está lá no artigo 41 da Lei Orgânica do Ministério Público. O defensor público também é Vossa Excelência. Certo? Está lá na Lei Complementar 80, que é a lei que rege a Defensoria Pública. O delegado de polícia também ele é Vossa Excelência. Está na Lei 12.830. Então, se você vai fazer um ofício para o delegado de polícia, é Vossa Excelência. Porque o artigo 3º da Lei 12.830 diz o seguinte: o cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar, que é Vossa Excelência, assim como recebe os magistrados, os membros da Defensoria Pública, o Ministério Público e os advogados. Então, os advogados também, nas audiências, são Vossa Excelência. Outros pronomes de tratamento, o vereador, por exemplo, é Vossa Senhoria, ou Ilustríssimo Senhor, né? Um cardeal, Vossa Eminência, um príncipe, princesa, a gente nunca vai usar isso aqui no Brasil, Vossa Alteza, rei, rainha, Vossa Majestade. O juiz você pode também chamar de Vossa Meritíssima ou de Meritíssimo, é correto também. O reitor de uma universidade é Vossa Magnificência e o Papa, Vossa Santidade. Desses aqui, os que a gente mais usa é Vossa Meritíssima ou simplesmente Meritíssimo. Então, não se usa aquele negócio de DD, tem que simplificar a forma de chamar as pessoas. Então, é Ilustríssimo Senhor, Vossa Senhoria, certo? Ou Vossa Excelência. Vamos usar mais Vossa Senhoria e Vossa Excelência. DD é o quê? O DD é uma expressão muito antiga que significa digníssimo, digníssimo. O outro D, eu nem lembro o que é. Tão antigo que é o negócio, mas você vê em documentos muito antigos, é DD delegado. Aí, eu já mandei devolver para o fórum um ofício que veio do juiz me chamando de Ilustríssimo Senhor. Quase eu dizia assim: Senhor juiz, vai estudar a lei. Eu não sou Vossa Senhoria. Eu exerço o cargo bacharel em Direito. Me chame de Vossa Excelência. Aí a moça lá refez o documento e me devolveu. Não gostou muito não, mas teve que fazer. Mas chamar cada pessoa de acordo com o cargo, né? É a forma do respeito. E para finalizar, algumas abreviações que a gente vai ver muito no direito. Da mesma forma, eu vou marcar de amarelinho as mais importantes. A BNT todo mundo conhece, que é a Associação das Normas Técnicas, que a gente usa bastante na elaboração de artigos e monografia. A C é acórdão, que é aquela decisão judicial. Essa você vai ver muito. A ACP você vai ver bastante, que é a ação civil pública, que é um direito que o Ministério Público e a Defensoria tem de ingressar contra pessoas, órgãos. São ações de natureza civil. A ADC é a ação direta de constitucionalidade, a gente vai ver isso em Direito Constitucional 2. Quando uma lei precisa ser questionada perante a Constituição, a ação
e vai tramitar no Supremo, chama-se ADC, Ação Direta de Constitucionalidade. Ou ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Ao final da Constituição, tem umas normas, uns artigos que são temporários, porque foi entre a transição da Constituição de 69 e a de 88. São chamadas de ADCTs. A ADIM é muito conhecido também, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Você vai mostrar, através da ação, que aquela lei é inconstitucional. Ou que ela está descumprindo um preceito fundamental, é a chamada ADPF, Arguição, Descumprimento do Preceito Fundamental. Quem lembra em 2011, quando o Supremo julgou o casamento homoafetivo, foi através de um ADPF, de uma arguição... Mudo de novo. Mudo de novo? Meu. Ficou mudo? Não, aqui tá ok. Tá ok? Então foi só o Tá dela. ok. Estão me ouvindo? Eu estou. Beleza. AG, agravo. Agravo é um tipo de recurso. AG, exec, é um tipo também de recurso, que é o agravo em execução. AGT e AGTO são expressões dos recursos do agravo, chamado agravante e o agravado. AGE e AGU, isso aqui é importante a gente conhecer. AGE é a Advocacia do Estado e a AGU é a Advocacia Geral da União. São os órgãos que defendem, respectivamente, o Estado e, respectivamente, aqui a União. AP é um remédio constitucional também, que é a ação popular, quando existe uma violação de algum princípio da administração pública. A própria pessoa, cidadão, pode entrar com uma AP contra o prefeito, contra o administrador. APT e APDO são expressões usadas na apelação, que é para o apelante ou apelado. Esse aqui todo mundo conhece, o ART de artigo, BACEN, Banco Central, o famoso BO, Boletim de Ocorrência, o CAD, que é o Conselho da Defesa Econômica, principalmente em relação a empresas, CC é o Código Civil, CCJ é aquela comissão que tem no Parlamento de Constituição e Justiça, que primeiro avalia a constitucionalidade do projeto de lei ou da emenda constitucional. CDA é a certidão de dívida ativa. CDC é o Código do Consumidor, falei dele hoje. CEF é a Caixa Econômica. CF88 é a própria Constituição Federal. CLT é o conjunto de leis trabalhistas, chamado de Consolidação das Leis de Trabalho. CMN, Conselho Monetário. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo do Poder Judiciário. CP, Código Penal. CPC, Código de Processo Civil. CPI é aquela famosa comissão parlamentar de inquérito, que a gente vê todo dia no jornal. Tem gente pedindo para entrar aí, que a internet caiu. Já aceitei. Foi Aritana. CPP é o famoso Código de Processo Penal, CTB é o Código de Trânsito, CTN é o Código Tributário. Quem tem Vadimeco tem todos esses códigos. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, isso aqui tem a ver com Bolsa de Valores. O DOI é o Diário Oficial do Estado e o DOU é o Diário Oficial da União, onde são publicados os atos administrativos do Estado da União, e alguns municípios também possuem o DOM. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei de 8.069. A EOAB é o Estatuto dos Advogados. EPP, Empresa de Pequeno Porte. EMBT e EMBDO é um recurso de embargo, aí as pessoas se chamarão embargante e embargado. Da mesma forma que no recurso se chamará, no recurso de execução, exequente e executado. FGTS, todo mundo sabe. FMI, todo mundo conhece também. FUNAI também. HC é a sigla para aquele remédio, que é o habeas corpus, e o HD, a sigla para o outro remédio, que é o habeas data.
IBAMA, todo mundo conhece, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. IBGE é o Instituto de Geografia e Estatística. ICMS é um imposto que é cobrado sobre as mercadorias e serviços, que fica para os estados. LTDA é limitada. IML tem a ver comigo, né, com direito penal, polícia, um dos corpos vítimas de violência, morte violenta, são encaminhados para fazer a necrópsia. INCRA é um órgão também do governo federal. INPC é o Índice dos Preços. E INPI é um instituto que controla a propriedade industrial. INSS é ninguém quase nem conhece, né, o famoso INSS. Aqui também é uma expressão de direito hereditário, que é o inventariante e o inventariado. IOF é aquele famoso imposto que de vez em quando a gente paga. IPI também é um imposto sobre produtos industrializados. O IOF é sobre as operações financeiras. A LC é lei complementar. A LCP é as leis das contravenções, que é o decreto 3688. A LDA é a lei dos direitos autorais. A LEP, famosa LEP, é a lei da execução penal. A INDB, muito famosa também, é a lei de introdução às leis brasileiras. ME é microempresa. MP, Ministério Público ou medida provisória. MS é outro remédio constitucional, que é o mandado de segurança. Quando a gente está falando de notificação extrajudicial, a gente está falando de notificante e notificado. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A OMS, que está aí todo dia no jornal, é a Organização Mundial de Saúde. ONG tem a ver com a organização não governamental. ONU, uma organização das Nações Unidas, criada em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Polícia Federal, PF. RE é um tipo de recurso, que é um recurso extraordinário, que é feito ao Supremo. E quando se fala em recurso, a gente pode usar a expressão recorrente e recorrido, requerente e requerido, tanto faz. RESP também é outro recurso, só que aqui é dirigido ao STJ, recurso especial. E o recurso extraordinário, também chamado, está repetido aqui, deixa eu até apagar aqui, ficou repetido. O REX, que é o recurso extraordinário, que é encaminhado para o STF. Parece que a internet tinha caído para todo mundo. O RO é um recurso ordinário. O RR é um recurso de revista, são recursos do direito trabalhista. SMJ, salvo o melhor juízo, expressões usadas muitas vezes nas sentenças. SNDC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Famoso STF, que é o órgão supremo da jurisdição. O STJ, que é um outro órgão da hierarquia. O STM, Superior Tribunal Militar. O TCE, que é os Tribunais de Contas Estaduais. O TCU, é o Tribunal de Contas da União, que é um órgão de assessoria do Poder Legislativo. Os TJs são os Tribunais de Justiça. O TRE são os Tribunais Regionais Eleitorais. Essas siglas a gente precisa aprender, porque vai lidar com elas. TRF é o Tribunal Regional Federal. TRT, Tribunal Regional do Trabalho. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E TST, Tribunal Superior do Trabalho. E assim, com tantos nomes e nomes e nomes e nomes, nós findamos nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho sobre, e essa aula é magnífica, sobre a estrutura das leis. Como é que a gente entende o que é um artigo, o que é um inciso, o que é um parágrafo, como a gente vai aprender a lidar com as leis. Então, sugiro que na próxima aula fiquem ao lado de vocês com o vadimeco físico, quem tiver, certo? Quem não tiver, providencie instalar o aplicativo no celular, porque a gente vai usar bastante a lei para aprender a mexer um pouquinho no texto legal. A aula de hoje foi cansativa porque tinha muitas expressões, mas eu procurei marcar as mais importantes que vocês precisam aprender até para o dia a dia do direito e também para
futuramente cair na provinha. Beleza? Algum questionamento, alguma pergunta? Beleza. Mamão com Né? açúcar. Esse aí não tem mamão com açúcar, não. Hoje foi jiló com pimenta. Hoje foi puxado, mas é assim mesmo. Tem dias que é cansativo por causa do conteúdo, mas tem dias que é mais legal. Na próxima aula já vai ser mais legal, já vai ser mais prático. A gente vai olhar os artigos, entender o que é um parágrafo, um inciso, uma linha, entender como é que é estruturado um código. Vai ser muito legal, viu? Perfeito. Beleza, pessoal? Todo mundo já terminou a petição? Eu acho Eu que sim. terminei, mas estou nesse impasse, né? Você mandou eu enviar por e-mail. Pode mandar. Pode Pronto. mandar. Vou mandar agora. Em todas as petições, eu vou fazer as observações que eu achar que precisam melhorar para a próxima atividade, que vai ser a própria prova. Na prova, nós teremos uma petição. Mas antes da prova, a gente vai fazer juntos 2 petições, construir todo mundo juntinho para ver onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa aperfeiçoar, tá certo? Seria bom. Vamos fazer, vai ser na última aula antes da prova. Beleza? Beleza. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. E vamos se cuidar para não pegar o coronavírus, porque temos poucos casos em Irecê, mas ele pode se agravar e pode atingir pessoas próximas de nós. Verdade. Verdade. Se Tem cuidem, lavem as mãos. e outro em Itaguaçu, né, professor? É verdade. Lavem as mãos, usem a máscara, não tenham contato, não beijem as pessoas, não abracem. Vamos esperar passar a pandemia e depois a gente vai se abraçar e se beijar. É verdade. Um beijo, fiquem Boa com noite, Deus. querido. Boa noite, professor. Tchau, colega. Tchau. Até que enfim, uma semana de tranquilidade. Vou mandar uma atividade especialmente para a Clélia, uma petição assim, bem horrorosa. Ai, meu Deus. Muito bem, professor. Agora manda leve, viu? Mandar uma para a Clélia, assim, tipo assim, uma de direito tributário, que ela vai endoidar e não vai entender nada. Aula, aí tá errado. Me manda desses códigos aí, ó, para me treinar eles. Você pode mandar por e-mail. Tá certo. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, professor. Depois eu compartilho no grupo com vocês o trabalho.